A lua artificial chinesa planejada para substituir a iluminação de rua. Chengdu, com mais de 10 milhões de habitantes, enviará ao espaço um satélite de iluminação em 2020, que oferecerá à cidade uma potência de iluminação 8 vezes superior à da lua original. God didn't do this. We did. A cidade de Chengdu, no centro da China, planeja lançar em 2020 um satélite de iluminação capaz de produzir exatamente isso que vocês estão ouvindo, pessoal. Um brilho 8 vezes maior do que o da Lua, que servirá para complementar a iluminação dos postes e as diferentes luzes instaladas nas ruas. Peculiar avanço tecnológico, implantado pelo Instituto de Pesquisa em Sistemas Microeletrônicos de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, poderá regular a gama de luz em algumas poucas dezenas de metros, segundo adiantou seu presidente Wu Xiaofeng. Os testes com esse tipo de satélite começaram alguns anos atrás, mas a tecnologia permitiu amadurecer sua evolução para dentro de 2 anos. Segundo explicou o próprio Wu em um encontro nacional sobre pesquisa e desenvolvimento em Chengdu, cidade de mais de 10 milhões de habitantes e classificada como a 5ª mais populosa da China. Ainda se desconhece se o plano conta com o respaldo das autoridades e até mesmo do Estado. Apesar da empresa CASC ser a principal contratada do programa espacial do gigantesco asiático, o cientista aspira a colocar em órbita esse satélite específico exatamente no ano de 2020. Se os resultados forem positivos, outros 3 MAS poderiam ser lançados ao espaço em 2022. Esse satélite será 8 vezes mais potente que o brilho da Lua natural. Que se calcula que estará a uma distância de cerca de 500 quilômetros da Terra, muito mais perto que os citados 384.400 quilômetros que separam nosso planeta de seu único satélite natural. O primeiro lançamento será basicamente experimental, mas as 3 luas de 2022 terão grande potencial no âmbito civil e comercial. Segundo Wu, isso não significa que quando estiver em órbita, de repente se iluminará todo o céu noturno. Seu brilho esperado, aos olhos dos humanos, é de cerca de 1/5 do que emite a iluminação de rua. Segundo seus cálculos, essa fonte alternativa de iluminação representaria uma economia e conservação de energia para toda a cidade chinesa, avaliada em 1,2 bilhões de ienes, o que daria 170 milhões de dólares ou 680 milhões de reais, se for capaz de abranger 50 quilômetros quadrados de superfície. O projeto poderia também proporcionar mais luz em regiões afetadas por desastres naturais e apagões, o que ajudaria nas tarefas de busca e resgate. A luminosidade poderia ser ajustada, segundo as circunstâncias, e até se apagar completamente quando necessário. Ou adverte, porém, que caso o céu esteja nublado, a quantidade de luz que chegará ao solo será muito menor, e afasta a possibilidade de chegar a ver um céu com 2 luas. Quando o satélite estiver em operação, a ideia dessa lua artificial vem de um artista francês que imaginou pendurar um colar feito de espelhos sobre a Terra, cuja missão seria refletir a luz do Sol em Paris durante o ano todo. Apesar da viabilidade real do projeto, ainda está por se confirmar. Já existem precedentes de projetos parecidos e em menor escala em outros lugares do mundo.
Foi o caso, por exemplo, de Rijukan, um pequeno povoado noguês conhecido como Aldeia das Sombras, no qual se decidiu iluminar as ruas com os raios do sol a partir de 3 espelhos colocados no alto das montanhas, no ano de 2013. A função dos espelhos é refletir tal luz para as casas em um município que vive durante 6 meses do ano na mais completa escuridão. Sua localização também não ajuda, pois se encontra encravado no fundo de um estreito vale. No entanto, a lua artificial proposta pelo Instituto de Pesquisa chinês não conta com a aprovação da maioria da população. Algumas vozes críticas demonstraram sua preocupação com tais efeitos adversos sobre a rotina diária de alguns animais, segundo registraram vários jornais locais. Outros especialistas asseguraram que a luz originada pelo satélite é a mesma que de um resplendor ao entardecer e não afetaria as rotinas dos animais. Em Chengdu, pode ser que os moradores, em 2 anos, passem a viver sob a luz das luas. Uma lua artificial nos céus da China, com certeza é um assunto que merece destaque, entre muitos outros, dos mistérios do nosso mundo.